queridos? Então, irmãos, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia, Gálatas, capítulo de número 5. Hoje vamos começar o capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5, nós vamos ler versos 1 a 4. Gálatas, capítulo 5, versos 1 a 4. Abra a sua Bíblia, acompanhe e vamos ler. Olha como Paulo começa. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Olha o tempo do verbo. Nos libertou. É passado, é uma coisa já realizada. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Agora ele nos orienta. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, que era uma prática da lei, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que é a prática da lei, que está obrigado a guardar toda a lei. Agora, o que vai acontecer com uma pessoa que se volta para a lei? De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então vamos àquela perguntinha, você tem paciência, né? Porque Paulo escreveu esta carta aos Gálatas, você já pode me dar uma aula. Mas aqueles irmãos queridos da internet, eles precisam estar ouvindo isso constantemente, eles estão chegando agora e precisam ter esse esclarecimento. Paulo foi para a região da Galácia, fundou igrejas, e o que Paulo pregou? Isso que eu tenho que entender. O que Paulo ensinou nessas igrejas? Ensinou a fazer campanha? Não. Paulo prometeu que se todo mundo desse oferta para a igreja e dízimo, ia ficar todo mundo rico? Não. Paulo ensinou eles a fazerem os sacrifícios da velha aliança? Não. Paulo ensinou eles a fazerem votos, que era uma coisa que se praticava no Velho Testamento. No Evangelho não existe fazer voto. O que é o voto? O indivíduo põe um dinheiro no envelope e vai fazer um voto para Deus. Deus, eu vou te dar esse dinheiro no envelope, você é obrigado a me dar aquilo. Estou fazendo um voto. Paulo ensinou isso? Não. Paulo, nas suas cartas, nunca procedeu ensinando essas coisas, porque isso não é evangelho. Agora, o que Paulo ensinou? Paulo ensinou o evangelho da graça de Deus. E tendo como pivô, coluna da graça de Deus, Efésios 2:8. Porque pela graça sois o quê? Salvos. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Para aí. E o que é ser salvo? Tudo o que pesava sobre mim, que me condenava, eu preciso entender o que é ser salvo. Todo o jugo do pecado que me condenava, que me afastava de Deus, foi retirado e removido por Cristo na cruz. Por isso que na cruz ele tomou sobre si os nossos pecados e a iniquidade. Toda a dívida que eu tinha para com Deus por causa dos meus pecados, Cristo levou na cruz. Todas as maldições que pesavam sobre mim, que me faziam mal, Cristo levou na cruz. Então Cristo na cruz quitou a minha dívida com Deus. Tudo foi pago. Pastor, e as prisões que eu vivia? Eu não conhecia Cristo, eu era aprisionado em tanta coisa. Sim, também envolve isso. Todas as prisões que havia na minha vida, os cativeiros mentais, emocionais, causados pela vida errada que eu tinha, pelo pecado que pesava sobre mim, Cristo me libertou de todas essas coisas. Então a salvação, primeiro, ela consiste em que a condenação eterna foi tirada da minha vida, eu não estou mais debaixo de condenação, eu fui salvo por Jesus Cristo e tenho agora, já vivendo em mim, a vida eterna. E todas as prisões nesse âmbito terreno, obras do diabo, prisões psíquicas, emocionais, essas coisas todas que entraram no mundo pelo pecado, Cristo também me libertou de todas elas.
Isso é a graça de Deus. Eu tive alguma participação nessa libertação? Não. Porque pela graça vocês são salvos. Cristo fez tudo isso por mim. Então o verdadeiro crente, ele já é um liberto do império das trevas. Colossenses 1,13. Me causa grande tristeza quando eu vejo um culto na televisão, e eu detesto ver essas coisas. Para mim não cabe mais. Onde no final do culto põe a mão na cabeça e começa a expulsar o demônio de um monte de gente que se diz crente, que está nessa igreja há 20 anos, e todo final de culto ele precisa tirar um mal dele, ele não sabe nada a respeito do evangelho. Ele não acredita que foi liberto do império das trevas, Colossenses 1, 13 e 14, transportado. Entende? Então o verdadeiro crente salvo, ele não precisa de culto de libertação, não precisa de óleo na testa, não precisa de imposição de mãos, não precisa de oração forte, não precisa fazer corrente, não precisa fazer campanha. Ele não precisa nada disso, o que ele precisa é conhecer a graça de Deus, o evangelho, o que Cristo já fez por ele. E pela fé entrar nessas verdades e vivê-las no seu dia a dia pela fé. Está bem claro isso na sua mente, então? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Agora vem outro quesito importante. Ele fala assim, esta fé, não vem de vocês, é um dom de Deus. Ou seja, o dia que eu criei em Cristo e Ele cumpriu a salvação na minha vida, não foi eu que produzi a fé. A fé é um dom de Deus, Ele foi trabalhando anos e anos. Deus trabalhando na tua vida desde o dia que você nasceu, como criancinha, bebezinho. Ele esperou anos trabalhando aqui, até que chegou a hora do clímax, onde chegou o ponto que você chegou e Ele te chamou e injetou essa fé dentro de você. Você provou um monte de coisa errada, fez um monte de coisa errada, se lambuzou com aquilo que era errado. Mas chegou um ponto que aí dentro aconteceu alguma coisa, você foi chamado e essa fé veio, é um dom de Deus, você acreditou, não veio de você, é um dom de Deus. E agora Paulo liquida com o esforço da carne, com a religiosidade, com o esforço humano. Ele fala, não vem de obras, você não pode produzir a salvação. A salvação não vem de nada que você faça, do teu esforço, do teu jejum, não vem de nada da tua disciplina, das regras que você obedece. Não vem de vocês. Para o homem é impossível fazer alguma obra que lhe dê condições de salvação. Para o homem é impossível salvar-se a si mesmo. Então ele diz, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então qual a conclusão que você chega? É que toda salvação é Deus agindo na vida de uma pessoa, na mente dela. Por exemplo, para você entender, quando você era criança e fazia coisa errada, ou quando você se tornou adolescente e fez um monte de coisa das trevas, você pensa que Deus não estava trabalhando na tua mente naquele tempo? Tem coisas que Deus permitiu que fizéssemos, que trouxe dano para a nossa vida, que através disso chegaria aquele dia crucial onde Ele operaria e nós teríamos o coração aberto para entendê-lo. Pensa que alguns sofrimentos que nós passamos quando a gente vivia na macumba, no catolicismo, era religioso, nem era. Quando jovens sofremos, você sabe que isso contribuiu para que aquele dia pontual, contribuiu para que aquele dia você estivesse voltado para Deus, para que essa fé brotasse no seu coração? Você sabia? Você sabia quando você tinha 5 anos de idade, não tinha nem noção de Deus, mas Deus já te conhecia, já tinha te chamado, só que precisava cumprir o tempo, os anos certos, para que você chegasse naquele dia e tivesse um encontro com Jesus Cristo, porque você foi um predestinado. Por isso que ele fala que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, todo o teu passado, a pessoa fala assim, eu queria ter encontrado Jesus bem antes. Não era o tempo foi aquele dia mesmo que você encontrou e creu. Tudo isso uma ação de Deus, pela graça de Deus, Deus que mudou a tua mente, mudou o teu coração, é a obra de Deus. E você creu
Tudo isso. Outro ponto da graça de Deus. Aquele que não poupou seu filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará com o filho gratuitamente? Como? Gratuitamente. Como? Gratuitamente com o filho todas as coisas. O que o sistema evangélico põe na nossa cabeça? Que Deus é um Deus da barganha, eu falo isso direto. Que Deus quer que eu dê o meu melhor para Ele. Ele quer que eu dê coisas para Ele. Ele quer que eu dê o meu dinheiro para Ele. Né? Ele quer que eu dê o meu melhor para Ele. Ele quer que eu sacrifique, pegue minha poupança e dê para Ele. Né? Ele quer que eu esteja precisando comprar um remédio para o meu filho, mas eu vou pegar os 10% e vou dar lá como dizimista e não vou dar o remédio para o meu filho. Porque é mais importante para Deus receber o meu dízimo do que pegar o dízimo. Às vezes tem alguém passando fome na minha família e pegar e dar para essa pessoa. Não, o mais importante é dar para Deus. É o Deus da barganha. É um Deus que quer as minhas coisas. Ele gosta muito do dinheiro. E Ele promete, se você der o teu dinheiro, o teu melhor, a tua oferta, o teu dízimo, o teu trismo, pegar o carnê, pegar todos os envelopes e dar tudo que você tem para a igreja, fazer fogueira santa, que se faz por aí, e dar tudo que tem o seu sacrifício, então eu vou te abençoar. Então é incutido uma prisão na mente das pessoas que Deus está sempre interessado que ela dê isso, dê aquilo, dê, você tem que dar, você tem que estar ali. Aí enche a pessoa de regra dentro da igreja, a pessoa é obrigada a se submeter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, a vida inteira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Controla a roupa que ela tem que pôr, controla o horário que ela tem que estar ali, a vigília que ela tem que fazer, são controlados. E se você der mancadinha nisso, você perde a salvação. Deus não vai gostar de você. Se você chegar na igreja e não tem o que dar para Ele, Ele não vai gostar muito de você, porque Ele está interessado em que você dê muito. Se você der muito, Ele vai te prosperar muito. Então é um Deus que é nem o comércio que a gente tem. Como é o comércio que a gente tem? Você está precisando de 1 quilinho de feijão. Você pode entrar no mercado e pegar e levar para a tua casa? Não. Tem um custo. Você tem que pagar pelo feijão, não tem? Você quer 1 quilinho lá de carne moída, né? Primeira ou segunda. Você pode chegar no mercado lá, moe aí 1 quilo de carne moída. Obrigado, viu? Né? Não. Você vai para a cadeia, vai ser preso. Porque você tem que pagar, tem um custo. Tudo no comércio, para você sobreviver aqui, tem um preço e tem um custo. Então eles trazem essa mentalidade de um Deus que tudo tem um custo, é o Deus da barganha, que ele me cobra pelas coisas que Ele vai me dar. Tudo tem um custo e Ele gosta do dinheiro. E o que Ele cobra é caro. Você tem que dar 10%. A igreja precisa de dinheiro. Você que está na internet, ouça isso. Não fica só com a primeira parte. Você gosta da primeira parte, Deus dá tudo de graça. Mas a igreja precisa de dinheiro, é claro que a igreja precisa de dinheiro. Existe um aluguel a se pagar, conta, existe um monte de despesa na igreja. Não é? E para quem Deus deu a responsabilidade de ajudar nessas despesas? Deu na mão do povo. O povo é que cuida da igreja, que paga o que a igreja precisa, através do coração generoso. Entende? Quem tem mais, dá mais. Quem tem menos, dá menos. Quem não tem nada, tem que receber. Não precisa dar nada, tem que receber alguma coisa. Então, sem recursos, a igreja não chega em lugar nenhum. Por isso que Paulo fala que nós temos que ter um coração generoso, aberto, generoso com a obra de Deus, não forçado. Cada um contribui o que propôs, é você que determina. Se você é bastante avarento, você não vai gostar de dar nada para a igreja. Se você der, né, vai ser na base da avareza. Se você tem o coração dilatado, então você vai dar não na base da avareza, na base do amor, da graça de Deus, não é? Entende? A turma gosta dessa parte. O dízimo é da lei, não precisa dar mais dízimo. Na lei ele dava o dízimo, dava um monte. Chega na graça, se fecha. Avareza no coração. A igreja precisa de ajuda? Precisa. Mas Deus não cobra nada. Tudo é dado gratuitamente. Deus não é o Deus de barganha. Está bem claro isso na sua mente? Agora, o que Paulo ensinou para os Gálatas? Ele ensinou o evangelho da graça de Deus, a justificação, a redenção, a nossa filiação, a graça de Deus. O que os Gálatas fizeram? Paulo se ausentou e se infiltraram no meio das igrejas dos Gálatas o pessoal da lei, os guardadores da lei, aqueles que não entenderam que a lei de Moisés acabou,
Aqueles que não entenderam o Evangelho ficaram presos no Velho Testamento, como nos dias de hoje. A maior parte daquilo que se diz que é Evangelho está preso no Velho Testamento com a mentalidade do Velho Testamento. Entende isso ou não? Então, tudo que se fala... Essa gente entrou lá e disseram o quê para os gatos? Não, isso que Paulo fala da graça de Deus, que está consumado, tudo foi feito na cruz, não. Você tem que se voltar para a lei, praticar o judaísmo, guardar sábado, fazer festas judaicas, festas de primícia, pegar todos os símbolos dos judeus, trazer, pôr no meio da igreja. Somando a velha aliança com a nova, os dois juntos é que vai redundar em salvação. Então quiseram anular o que foi feito na cruz, anular a graça de Deus. Então o que Paulo fala, né? Eles perderam a visão da graça de Deus de lado, se voltaram para a velha aliança, e o evangelho que Paulo pregou ficou uma coisa pervertida. Vamos ler lá, Gálatas 1:6. Paulo fala: admira-me, estou admirado, que tão depressa, vocês não tiveram nem tempo de crescer muito. Admira-me que está se passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem fazer o quê? Perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja o quê? Anátema. O que Paulo está dizendo? Seja lá quem for que estiver pregando, seja qual for o pregador da televisão com igreja de 10, 15 mil membros, não interessa. Se ele abrir a boca e começar a pregar coisas que vai além do evangelho da graça de Deus, tem que ser o quê? Amaldiçoado, seja o quê? Anátema. Olha como é sério isso. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebesse, seja amaldiçoado, seja anátema. E qual é o meu conselho? Não fique dando crédito para pregador que só vive pregando o Velho Testamento, para a igreja que só vive no Velho Testamento, fazer uma mistura toda. Não adianta. Esses são os anjos de luz que vêm com ultrapasso aquilo que é evangelho e querem influenciar. E nesse momento, nesse domingo, essas horas aqui, olha, são 10 horas e 52 minutos. Existem lugares lotados, pegando os envelopes das campanhas, fazendo fogueira santa, fazendo sacrifício, pondo a mão na cabeça, sai a vida inteira, não entende nada do evangelho da graça de Deus. Todos estão debaixo de anjos de luz, falsos profetas, escravizados na mente, escravizados no seu coração. E não entende nada do evangelho da graça de Deus. Então Paulo falou, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue coisas que vão além do que recebesse, seja o quê? Anátema. E Paulo escreve essa carta justamente para mostrar o grande erro que eles cometeram, deixando a graça de Deus de lado, se envolvendo na velha aliança que já acabou na cruz, tentando alcançar por obras aquilo que foi dado gratuitamente através da graça de Deus, por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E nós chegamos nesse capítulo 5. Abra lá de novo, capítulo 5, onde Paulo começa. Para a liberdade foi o que Cristo nos libertou. Olha o tempo do verbo. Já libertou, passado, é uma coisa que já aconteceu. Ele vai libertar ainda? Não. Se eu gritar muito, ele vai libertar? Se eu passar óleo na testa, ele vai libertar? Não. Para a liberdade foi que Cristo já nos libertou, Agora Paulo fala assim, permanecei firmes, não se submeta de novo a quê? Ao jugo da escravidão. Então Paulo, ele diz que nós já fomos libertos. Agora libertos do quê? O que Paulo tem em mente quando ele fala para a liberdade foi que Cristo nos libertou? Do capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo deixa claro que a lei acabou, a velha aliança acabou na cruz, os rituais judaicos acabaram na cruz, o Velho Testamento se consumou na cruz. Paulo deixa claro que todas aquelas obras da lei acabaram-se na cruz. Nos 4 primeiros capítulos ele deixa claro
que a velha aliança é uma coisa que traz escravidão, traz peso e traz jugo. Que Deus já instituiu uma nova aliança. Então, esse jugo de escravidão é o que aconteceu com os Gálatas. Eles voltaram para trás, se submeteram de novo a uma condição das quais o Evangelho já os havia libertado. E não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Então Paulo apresenta a lei, a velha aliança, a história do povo judeu, o judaísmo como jugo de escravidão. Está bem claro? Por que jugo de escravidão? Porque a lei veio para revelar o estado caído do homem. Porque a lei foi dada para mostrar que a raça humana é uma raça estragada, pervertida, voltada para o mal. Para mostrar que essa natureza humana, esta carne, ela tende para o mal. Ela é mentirosa, ela é egoísta, ela tem ódio, ela tem raiva. Ela é contra os mandamentos de Deus. Para mostrar que o homem é desobediente, ele é mentiroso, ele é falso, ele tem um monte de paixões malignas na carne que leva ele à destruição. Para mostrar que o estado mental do homem é um estado reprovável, a sabedoria que o homem tem é produto de uma mente destruída. Para mostrar que o mundo emocional do homem é um mundo destruído, o homem sofre nas suas emoções, tem depressão, tem medo, tem angústia. Ali foi dada para mostrar o estado caído da raça humana, o estrago geral. E condenar o homem, não dá nenhuma força para o homem sair dessa situação. Não trazer o perdão dos pecados do homem, executar, guilhotina. A lei vem como uma guilhotina. A cabeça de todo mundo vai rolar. Por isso que Paulo fala que a lei era o quê? Jugo de escravidão. Então você pode ver, quem está debaixo das doutrinas da velha aliança e não entra no Evangelho da Graça de Deus, ele é uma pessoa acuada, amedrontada, cheia de dúvidas, cheia de peso, cheia de insatisfação, acha que vai perder a salvação, ele não tem paz, não tem alegria de viver, está sempre em guerra, o diabo está sempre na vida dele, o diabo é mais forte que Deus, está lá, Deus faz, o diabo vem e desfaz, Deus abençoa, o diabo vem e prende de novo. Ele vive debaixo de um jugo de escravidão. Meu Deus, eu não fiz essa campanha, eu não fiz esse jejum, ai, se sente arrasado. Ai, essa roupa, ai, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que, se eu não fizer, Deus se afasta de mim, eu falhei em fazer. Ele está debaixo de um jugo de escravidão, ele vai para a igreja, às vezes sai de lá pilhado, pesado, condenado, não tem paz, não tem alegria. Por quê? Porque ele está debaixo de jugo de escravidão. Olha bem nos olhos de uma mulher que está numa igreja que proíbe cortar cabelo, que quer pôr um modelo de roupa na vida dela, entende? E ela é obrigada a viver com aquela saia comprida até o tornozelo, não pode cortar o cabelo, não pode dar uma maquiadinha, dar uma pintadinha na unha. Olha bem, é uma mulher infeliz, frustrada, travada. A vida íntima dela com o marido não vai bem, porque ela é toda presa, e o homem também. Vive debaixo do jugo de escravidão. Destrói a família por causa do jugo de escravidão. Os pais perdem o filho por quê? Porque os filhos não são crentes. Aí vem com aquele jugo de escravidão, você não pode isso, não pode aquilo, não pode. O filho se sente enclausurado, porque o filho nem se converteu, foi trazido na igreja desde pequenininho, mas não se converteu, não entende nada. Está ali porque os pais trazem. Aí proíbe o filho até de ver o celular. Vai perder o filho. É só o filho crescer, ele não vem mais na igreja, vai cair no mundão. Porque teve uma vida toda aprisionada. É o jugo da escravidão. E outras coisas mais. Então, não vos submetais de novo. Gálatas, vocês foram libertos de tudo isso. Não se submeta de novo ao jugo da escravidão. Agora, uma coisa que você tem que entender, a gente fala aqui muito, mas você tem que entender, eu tenho que reprisar. É que a velha aliança acabou na cruz. Pastor, você fala isso todo domingo. Vou falar. Romanos 10, 4. Vamos lá, Romanos, volta um pouquinho. Romanos 10, 4. Depois que Paulo explica tudo sobre a justificação, a graça de Deus, a vida no Espírito. Não há mais condenação, a redenção. Aí ele chega lá, Romanos 10, 4. Vamos ler desde o verso 1, porque é importante.
Romanos 10:1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a favor deles. Deles quem? São os judeus que estão debaixo da lei. São para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Eles tinham zelo por Deus, quem vivia debaixo do judaísmo tinha, mas não tinha entendimento. E olha o que ele diz, porquanto, verso 3, desconhecendo a justiça de Deus, qual é a justiça de Deus? A que veio através da cruz. Substituir a justiça da cruz, olha lá, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitam à justiça que vem de Deus. Então as pessoas puseram no lugar da justiça da cruz a justiça das suas próprias obras. E não se submete à justiça que vem de Deus. Aí Paulo encerra, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então olha aqui como é grande isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo? Irmãos, o fim de todo aquele sistema religioso da velha aliança, das festas, dos sacrifícios, dos jejuns, dos votos, aqueles rituais religiosos, o fim de tudo aquilo teve um tempo que Deus usou e veio do próprio Deus, teve um tempo que Deus usou milhares de anos. Mas quando Cristo vem, agora ele vai estabelecer uma nova aliança, e Deus vai pôr um fim naquele sistema judaico que ele mesmo instituiu para aquele povo. Então quando Paulo era alguém que conhecia o Velho Testamento e conhecia muito. Quando Paulo fala ali, o fim de tudo aquilo acabou, é Cristo, para a justiça de quem acredita que isso acabou. Ele está dizendo, meus irmãos, a velha aliança acabou na cruz, aquelas práticas do Velho Testamento acabaram na cruz. As festas, os sacrifícios, os rituais, as ordenanças, todo aquele jugo de escravidão acabou na cruz. Está bem claro isso? Você já tem isso definido dentro de você? Então tem muita coisa bonita nos Salmos, mas quando você lê, aquele cara está vivendo aquilo nos dias dele. Não é? Davi dizia, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Está lá na velha aliança. Na nova aliança, Deus não retira de nós o Espírito Santo. Na velha, eles não eram nem templo do Espírito Santo. Na velha aliança, não, jamais me apresentaria ao Senhor com as mãos vazias. Porque ele era obrigado a fazer o sacrifício, nunca se apresentar a Deus com a mão vazia. Na nova aliança, eu me apresento a Deus com as mãos vazias. Porque Cristo já fez tudo por mim. Eu não tenho que sacrificar nada. É totalmente diferente. Vocês estão entendendo? Na velha aliança se conseguia alguma coisa de Deus por esforço próprio. Na velha aliança, pela graça de Deus, eu recebo as bênçãos de graça, não é por esforço próprio. Então tudo aquilo teve um fim. Teve um fim. Para a liberdade foi que Cristo já nos libertou. Liberdade do quê? Do judaísmo, da lei. Aí que Paulo fala, permanecei, pois, firmes, e não se submeta de novo, não volte de novo para o jugo da escravidão. O que é o jugo da escravidão? Se voltar para o Velho Testamento e ficar preso nas doutrinas da velha aliança, né? Está bem claro isso? Nosso somente eu está bem claro, e você entendeu, eu falo muito isso, né? Então, se eu não tivesse parâmetro, esse entendimento dentro de mim, essa compreensão, eu não consigo entender o Evangelho da Graça de Deus, eu vou ter muita dificuldade. Muita gente rejeita o Evangelho da Graça de Deus, pessoas que fizeram teologia, seja lá o que for, estudiosos. Eles não conseguem compreender essa simples mudança, porque eles estão misturados com a velha aliança. A teologia deles é Velho Testamento inteiro misturado com o Novo. Eles não entendem que já se cumpriu, tudo que se referia a Jesus já se cumpriu na cruz, acabou a velha aliança. Então eles não conseguem entender a mudança de aliança. Uma acabou, começou a outra. Volta lá, Gálatas, capítulo número 5, vou lendo devagarinho. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou da lei. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Entende? Não se submetais de novo ao jugo da escravidão. Agora, como é que ele nos liberta da lei? Então, Romanos, capítulo 8, vamos lá, Romanos, capítulo 8, que nós cantamos aqui hoje, o verso 3. Mas vamos ler desde o verso 1, Romanos 8,
1 a 3. Agora, pois, já nenhuma condenação existe, nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Agora ele vai mostrar duas leis aqui, uma lei da morte e a lei do Espírito da vida. Olha lá, as duas alianças aqui, ó. Porque a lei do Espírito da vida, nova aliança, em Cristo, eu estou em Cristo, entrou em mim essa lei, me libertou da lei do pecado e da morte. O que é a lei do pecado e da morte? É a velha aliança. Então uma nova lei, na nova aliança, uma nova lei, a lei da vida foi instalada em mim. E o que essa lei da vida fez? Me libertou da lei do pecado e da morte. Nós somos libertos da lei. Agora, como isso se torna possível? Olha, porquanto que fora impossível na lei, para a lei era impossível fazer isso. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne. Isto fez Deus. Como é que a coisa foi feita? Isto fez Deus enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne. Onde que o pecado foi condenado? Na carne. Onde que o pecado foi condenado? Na carne. Na carne de quem? Na carne do Senhor Jesus Cristo. Então você tem que entender que para a lei era impossível libertar o homem e trazer salvação para o homem. Então, Deus não podia remover a lei por um fim no judaísmo se o preço do pecado que a lei apontava e mostrava não fosse pago. Então o que Deus faz? Jesus Cristo vem à terra, ele vai nascer com um corpo humano, só que semelhança da carne pecaminosa. Você tem que entender que Jesus nasceu santo, a carne dele não tinha essas tendências que a tua carne tem. Ele não nasceu condenado, ele não herdou a carne dele de Adão. A carne dele, a origem dela era celestial. Ele nasceu com um corpo santo, uma carne santa, uma natureza santa, sem pecado, um cordeiro perfeito. Entende isso ou não? Então Jesus Cristo ele tinha um corpo semelhante a nós, mas a natureza dele não era igual à nossa. Aparentemente tinha semelhança, mas como ele não teve um pai humano, o pai dele era Deus, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então ele nasceu com uma natureza sem pecado, santa, limpa, por isso que ele nunca pecou aqui na terra. Entende? E como a culpa pelo pecado seria retirada para Deus estabelecer uma nova aliança? Então Cristo foi para a cruz e na carne dele, quando aquele corpo está pregado, ensanguentado, sendo ferido, Deus condenou na carne do Senhor Jesus Cristo o pecado, ou seja, toda a dívida, todo o pecado que a lei punha em realce, tudo que nós devíamos, tudo que era dívida, tudo que separava o homem de Deus foi condenado. Jesus tomou, sabe quando você pega uma esponja seca e você põe na água, ela absorve toda a água e sai cheia, pesada? É como se Jesus absorvesse ali, ó, absorvesse sobre ele todo o pecado de acusação da lei. E ele pegasse aquilo sobre ele e na carne dele, no sofrimento, o pecado foi executado, foi pago o preço do pecado da lei. Se o preço não fosse pago, Deus não poderia remover a lei. O sacrifício de Cristo foi o último sacrifício da lei. Quando Jesus está morrendo ali na cruz, a nova aliança não está em vigor. Está se cumprindo o pagamento, o sacrifício. Quando ele morre, acabou, se cumpriu. Dali para frente começa a nova aliança e vai ser revelado o Evangelho da Graça de Deus para o apóstolo Paulo. Então, na carne dele, naquele corpo sacrificado, como se fazia lá na velha aliança, pegava a carne, o corpo do animal, partia em duas partes, era aquele sacrifício de animal. Agora, Cristo é o cordeiro verdadeiro. Então, quando ele vai para a cruz, na carne dele, ele absorveu, ele incorporou tudo que era pecado, condenação que vinha da lei, e o pecado foi condenado, executado, acabou, preço pago, tudo resolvido para sempre. Então a lei não pode mais passar pela cruz e vir me atingir. Por quê? Porque
O preço do pecado foi pago, acabou tudo na cruz. Então a lei vem, bate na cruz e volta para trás. Não tem poder depois da cruz. Não pode me condenar depois da cruz, porque ela teve o fim na cruz. O pecado foi condenado onde? Na carne. Então ali na carne, no sacrifício perfeito, o fim da lei. O que os Gálatas fizeram? Deixaram a graça de lado e foram atrás da lei e se submeteram no jugo da escravidão, ao contrário. Então, como é que a lei tem fim? Em Cristo na cruz, a carne dele sendo cravada e o pecado sendo condenado no corpo dele. Por isso que ele teve que ser pregado e cravado na cruz. A lei acabou então? Acabou, meus irmãos. Acabou a velha aliança. Os Gálatas estavam voltando para se submeter de novo ao jugo de escravidão. Então, quem está vivendo debaixo da lei hoje em dia está debaixo do jugo da escravidão, está debaixo da lei da morte, está debaixo do pecado, está debaixo de escravidão. Está bem definido isso na sua mente? Sim ou não? Agora, Romanos, nós estamos no capítulo 8:3. Vamos ali para 2 Coríntios. Depois de Romanos, 1 Coríntios, depois 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo número 5. Vamos ler desde o 18, mas a tônica é o versículo 21. Está dizendo que Deus nos reconciliou consigo mesmo. Ele tirou toda a parede da separação e nos reconciliou. Nós estamos reconciliados com Deus. Não tem mais inimizade, não tem mais barreiras. Olha lá. Verso 18. 2 Coríntios 5:18. Ora, tudo provém de Deus, olha lá, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Olha o ministério da nova aliança. E nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Aqui está o evangelho da graça de Deus, reconciliados com Deus. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois vos rogamos que você reconcilieis com Deus. Agora, como isso foi possível? Olha lá. Falando de Jesus e da cruz, aquele que não conheceu o pecado. Ele o fez, ele foi feito na cruz, pecado por nós, para que nele, em Cristo, acontecesse o quê? Fôssemos feitos a justiça de Deus. Então Cristo nunca pecou, ele tinha uma natureza perfeita. Ele nunca caiu numa tentação. Nunca caiu nos enganos que nós cometemos. Ele tinha uma carne perfeita, ele nunca cometeu um pecado. Você acredita nisso? Um ser perfeito, glorioso, homem, Deus, Deus, homem. Nunca cometeu um pecado. Agora ele foi feito pecado na cruz para quê? Para que nele, quando caísse a justiça da lei sobre ele, lá na cruz nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então você é a justiça de Deus. Você é um justo, justificado. Você é a justiça de Deus. Então a lei acabou na cruz. A velha aliança acabou na cruz definitivamente. Agora vamos a outros textos. Vamos lá para Gálatas, onde nós estamos. Nós já falamos sobre isso. Já é o próximo livro. Gálatas 2:19. Olha o que Paulo diz. Gálatas 2:19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para quê? Morri para a lei, a fim de viver para Deus. Cantamos isso hoje. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive. Cristo vive em mim, e esse viver que agora eu tenho na minha carne, estou preso na carne ainda, eu vivo pela fé no Filho de Deus, nós vivemos pela fé. O Filho de Deus que me amou, a si mesmo se entregou por mim. Agora ele fala, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, então o que acontece? Então a morte de Cristo na cruz foi uma coisa em vão, uma coisa perdida, sem sentido algum. Então o que ele fala? Mediante a própria lei, eu morri para a lei. Então a morte de Cristo é uma coisa inclusiva. Olha, quando Adão pecou, eu não existia nesse nível. E eu vim de Adão. Então quando ele pecou, não foi eu.
E como eu vim dele, eu nasci estragado, porque ele se estragou e passou o estrago dele para mim. Eu nasci milhares de anos depois, nasci estragado porque ele estragou e passou o estrago para mim. Eu tive culpa? Não, foi ele que aprontou. E eu sofro a consequência do que ele aprontou lá. Vocês estão entendendo? Eu estava incluído nele, a raça humana toda vez do primeiro casal nasceu toda estragada. Um pecou, logo todos pecaram. O que Deus faz agora? Nós que cremos, nós vamos ser incluídos na morte com Cristo na cruz. Quando Cristo está ali na cruz, Deus nos incluiu nele. Então todos nós estávamos morrendo com ele ali. É a morte inclusiva. Por isso que Paulo fala, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo. Deus eliminou o nosso passado, a nossa velha criação. Tudo acabou na cruz. O teu passado acabou na cruz. Seja lá quem você tenha sido, o que você fez, grave ou menos grave, acabou na cruz. Deus olha para você e vê você a nova criação. Você lembra dos erros do seu passado, mas Cristo apagou o teu passado, os pecados. Acabou, o teu passado está na tua mente. Mas não é mais você, foi liquidado na cruz. Está bem claro isso? Vamos um pouquinho mais para frente. Gálatas, nós vemos Gálatas agora, né? Romanos, volta um pouquinho, vamos para Romanos. Romanos capítulo de número 7. Isso só quem teve a mente iluminada para entender. Quem está atrás só de vitória, de prosperidade, de bênção, não consegue ouvir 10 minutos do que nós estamos falando. Para ele não fala como eu vou ganhar isso, como eu vou receber aquilo, como eu vou prosperar, como eu vou alcançar. Não me interessa se ele não tem coração para entender isso. Então, capítulo 7 de Romanos, Paulo vai explicar isso que nós estamos falando. Porventura ignorais, irmãos, falam os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto o marido vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Para aí, o que Paulo está explicando? Que a lei tem domínio sobre a vida do homem enquanto o homem está vivo. Agora ele vai dar o exemplo. A mulher está casada com um marido X. Ela tem uma lei conjugal. Mas essa lei não é eterna. Se o marido morre, o que vai acontecer? Ela está livre do marido. Porque a lei conjugal ela é válida enquanto estão vivos. Se morreu, acabou a lei conjugal. Está bem claro isso na sua mente? Acaba ou não acaba? Acaba. Né? Então, a mulher, agora eu estou olhando ali um bonitão ali, eu fui casado há 40 anos com aquele marido, me sugou, agora ele é um bonitão, cuidado, hein? Às vezes esse bonitão vai te sugar o que o marido não sugou, ele era santo e você não sabia. Estou brincando. Vai arrumar encrenca. Estou vendo um novinho aí. Vai entrar numa fria. Tem idade, vai arrumar um novinho. Entrou numa fria. E tanto o homem quanto a mulher. O homão lá, estou com 50, vai arrumar uma novinha de 20, comprou um problema, vai acabar com a tua vida. Daqui a pouquinho você já era, ela está no auge. Você vai ser posto na gaveta. Não se iluda. Mas, voltando. Agora, fiquei falando isso, perdi o que estava falando. Assim, então a lei conjugal, ela é válida enquanto está vivo, mas quando morre, a lei conjugal não tem mais sentido, não existe mais, a lei acaba com a morte. Está bem claro isso? Então a lei de Moisés ela é válida, mas quando existe a morte de Cristo na cruz, acabou a validade. Então se a mulher se casar com outro, ela está livre, ela pode se casar, ela não tem mais aquele compromisso com o marido, ela se tornou livre porque a lei conjugal acabou com a morte. Então Paulo está explicando a mesma coisa. Olha lá, vamos para o verso 4 agora. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Para aí. Não, pastor, não pode ser. O senhor está dizendo que nós morremos para a lei? Então quer dizer que nós morremos, assim como o marido morreu, a mulher ficou livre, nós morremos para a lei, ficamos livres para a lei. E como isso aconteceu? Na morte de Cristo na cruz, acabou a lei ali. Então, leia e entenda o que eu estou querendo dizer. Assim também, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Aonde que o pecado foi condenado? Na carne de Jesus Cristo. Aonde que nós morremos para a lei?
por meio da carne, do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então nós morremos para a lei, acabou a lei, morremos para a lei através do sacrifício de Cristo na cruz. Ele cumpriu, eliminou a lei, nos separou da lei e a morte acabou. Nós somos uma nova criação. Aí ele continua dizendo: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Então, veja bem, quando a gente vivia na carne, se a pessoa cometesse adultério, ele ia até gostar. Oba, cometi adultério, traí minha esposa, legal, né? A mulher olha para o outro, o marido dá uns beijinhos lá com o cara no serviço, e chega em casa com cara de santa, mas traiu o marido lá, está achando que é vantagem. Se você roubasse alguma coisa de alguém e lhe desse lucro, oh, glória a Deus, você ia falar. Roubei, ela trouxe um dinheiro a mais para mim. Não vou pagar uma dívida, eu tive. Né? Você gostava disso. E agora, você gosta? Pensa bem. Viveu com a sua mulher 30 anos, aparece lá uma novinha te dando bola. Loucura! Que? Aqui dentro, você não está mais debaixo disso. As obras da carne você as descobriu. Não descobriu? Vou fazer isso errado, acabar com 30 anos de casamento por causa de uns segundos de prazer. Né? Se você mentia, ganhava um dinheirão, agora quando você vai mentir para ganhar dinheiro, eu quero dinheirão. Mas agora eu tenho uma coisa dentro de mim que fala, eu vou mentir. É revelado, não é revelado isso dentro de você? Mas eu vou mentir. Mas o dinheirão está lá, tua carne fala, pega o dinheiro, que se dane. Mente, mas só uma mentirinha. Mas aqui dentro tem uma mentira. Eu não quero mais mentir. É veneno mentir, melhor tu ficar sem o dinheiro. Você está entendendo que você mudou, você é uma nova criatura? Eu não é? Né? Uma das coisas mais difíceis é parar de falar mal dos outros. Mas que a gente fala mal dos outros e julga os outros e fala mal. Né? As mulheradas que se digam, o homem nem mas a mulher, pelo amor de Deus. Por isso que Paulo falou, mulheres conservem-se caladas na igreja. Paulo ia pregar e começava a ver uma do lado da outra, só falando da vida dos outros. Vocês estão rindo porque vocês fazem isso. Mas é uma grande conquista quando você vai falar mal de alguém, vem aqui, não, a minha carne quer falar mal dos outros, mas eu não sou mais o mesmo. Eu não quero falar mal. Muitas vezes você vai falar mal de uma conclusão da tua cabeça, não é a verdade. Mas você julgou que é assim, começa a falar mal de uma coisa que você nem sabe da vida da pessoa. De acordo com a tua cabeça, você achou que era e começa a falar mal. Então, olha o que Paulo está dizendo, olha lá. Porquanto, olha lá, versículo 5. Porquanto, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de fortificarem para a morte. Sempre queria te levar à morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aqueles que estávamos sujeitos. O que Paulo está dizendo? Agora não, nós somos uma nova criatura. Nós somos libertados da lei. Nós descobrimos a obra da carne, essa natureza defeituosa. Nós não queremos mais viver. Eu falho e erro em muitas coisas da carne, mas eu não quero mais ser aquele morto, condenado pela lei, fazendo coisa errada, enganando, mentindo, adulterando. Não quero, eu odeio essas coisas. Agora eu fui liberto da lei por completo, liberto de toda essa condenação. Nós somos libertos da lei, não está escrito aí que nós somos libertos da lei? Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Nós morremos para a lei, morremos para o judaísmo, e somos uma nova criatura, a igreja é uma nova criação. Estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, olha lá, de modo que servirmos a Deus em novidade de espírito. Como que você serve a Deus agora? O servir a Deus hoje em dia não é um monte de coisa exterior que eu faço. Aqui dentro de mim, o reino foi instalado, então aqui dentro de mim eu não quero mais ser mentiroso, eu não quero mais ser cobiçador, eu não quero mais ver o mal do meu próximo. Eu tenho um inimigo que fala mal de mim, mas eu não tenho mais aquele sentimento de querer que ele morra, que morra. Entende? Pisou no meu calo, eu vou dar um tapa. Não, agora pisei, vou ter paciência.
Nós estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Você já descobriu que você... Tem isso dentro de você? Você já descobriu que você não quer mais fazer coisa errada? Já descobriu que não quer mais ser aquela pessoa amarga, mentirosa, briguenta, violenta, cheia de ira? Estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Nós mudamos. Nós servimos a Deus. Servir a Deus é uma coisa espiritual, não é tanto corpo e carne. Como é que nós adoramos a Deus? Eu não adoro a Deus com as minhas mãos. Pastor, bate palma, mas a minha mão não tem espírito para adorar a Deus. Eu não adoro a Deus mexendo a perna, levantando a mão. Isso é tudo expressão física. Isso não é adoração. Jesus falou, os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai. É uma coisa interna de cada um, em espírito e em verdade. Como é que eu me relaciono com Deus agora? É interiormente, no meu espírito com Deus. Uma coisa invisível, que só eu sei como eu me relaciono com Deus. Como é que eu adoro a Deus aqui dentro de mim? Eu tenho a presença dEle, eu adoro. Não é mais uma coisa física. A lei era tudo obras físicas, não parava. Na graça é uma adoração interior, é uma coisa do novo homem que tem comunhão com Deus, onde o Espírito de Deus habita. Por isso que não é por obras é o corpo trabalhando. Na nova aliança é ter o Espírito entendendo e vivendo aquilo que Jesus já fez. As obras é o desespero. Mas veja bem, vou fazer jejum, vou ficar sem comer, a minha carne vai ficar sem comer, porque aí eu vou conseguir coisas de Deus. Eu estou atingindo a minha carne, não tem nada a ver com o Espírito ficar sem comer. É você proibir o teu corpo de comer por um período, acho que vai mover o céu. Não vai mover nada, vai deixar o seu estômago ficar sem mover, que ele vai ficar apertado e roncando lá. Principalmente se você tem estômago dilatado, come muito, vai ter uma grande dificuldade de ficar sem comer. Verso 6, agora porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servirmos a Deus como em novidade de espírito. Eu sirvo a Deus com o meu homem interior. É uma coisa interior, no meu espírito, totalmente diferente. E não na caducidade da letra. O que é a caducidade da letra? Viver debaixo da letra da lei, dos mandamentos. Eu não sirvo a Deus mais debaixo da lei. A lei acabou na cruz, eu sirvo a Deus agora no meu espírito, no meu homem interior. Por isso que você tem que ter um tempinho diariamente onde você para. Nós temos uma vida cheia de correrias, mas 10 minutinhos que você para, fecha os olhos, não fala, não fica, me dá isso, me dá aquilo, minha mãe, meu pai, blá, blá. Para! Fica quieto em silêncio, vai dizendo assim, Senhor, eu te adoro profundamente, só com essa intenção, te adoro, eu te adoro profundamente. Deixa lá dentro de você, descubra dentro de você um mecanismo de comunhão, de adoração, de paz, de alegria, de prazer de Deus, de prazer um pouco de estar sozinho com Deus. Você vai ver como Deus fala no teu interior, como Ele se comunica com você, como Ele trabalha na tua mente. Entende isso? Como é que ele te orienta? O próprio Espírito testifica lá com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Como é que Deus nos guia? A palavra está aqui. E dentro de nós Ele vai nos guiando. É por aqui, é por ali, entenda assim. Vocês estão entendendo? É um trabalho interior que ninguém vê. Mas acontece. Então nós morremos para a lei. Fomos libertos da lei. O fim da lei é Cristo. Nós não servimos mais a Deus na caducidade da letra. Nós somos libertos da lei pela morte. A lei acabou na cruz. Sim, tudo isso são coisas afirmativas. É assim. É a nova aliança. E o que os Gálatas fizeram? Eles deixaram a graça de Deus de lado e voltaram-se para a lei. Então vamos terminar. Volta lá, Gálatas capítulo 5. Vamos terminar onde começamos. Gálatas capítulo 5, vamos ler agora com clareza isso, verso 1 a 4. Para a liberdade, olha que palavra suave, gostosa, né, consoladora que Paulo fala. Para a liberdade foi que Cristo já nos libertou, já fomos libertos. Libertos de quê? Da lei, do judaísmo, da velha aliança. Permanecei, pois, firmes. Fique firme. Não volte para trás.
E não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Então o que os Gálatas fizeram? Deixaram a graça de Deus, a lei da liberdade de lado, e se voltaram para a lei da escravidão, né? O jugo da escravidão é viver debaixo de lei. Eu, Paulo, vos digo, se você deixar de circuncidar, a circuncisão era como uma operação de fimose. Isso era feita nos homens. Então o homem ia lá, o sacerdote, no seu dedo, no polegar, ele deixava a unha crescer assim e afiava as duas partes da unha assim, ó. Então quando o menino vinha para ser circuncidado, ele pegava a pele do prepúcio, que cobre a cabeça do órgão genital masculino, e cortava aquilo com a unha dele, aquilo que nem uma lâmina. Sangrava aquela criança, e todo homem em Israel tinha uma marca no seu órgão genital da circuncisão, era obrigado a guardar toda a lei. Isso era circuncisão. Quem se circuncidava era obrigado a guardar e viver debaixo da lei. Então, Paulo está dizendo isso. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Agora, o que acontece para quem volta para trás? O que acontece para quem volta para trás? De Cristo vos desligasse. Então, quer dizer, tudo que está fora da graça do Evangelho está desligado de Cristo? Está. Ah, pastor, mas e se eu vivo lá no Velho Testamento, eu gosto tanto, eu estou nas doutrinas do Velho Testamento. Está desligado de Cristo, voltou para trás, gente. Não está desligado de Cristo? Está desligado. Não está na graça, está debaixo da lei. De Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei, o que aconteceu? Da graça vocês caíram. Volta aqui, ó, uma página no capítulo de número 2, verso 21, para terminarmos aqui. Não anulo a graça de Deus. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaís. Cristo de nada vos aproveitará. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, o que acontece? Segue-se que Cristo morreu em vão. Então, essa justiça toda que eu alcancei pela graça vem pela lei, então a morte de Cristo na cruz foi uma coisa perdida, uma coisa vã. Mas não foi. Tudo se resume naquilo que Cristo fez na cruz. Recebe essa palavra de hoje, fala assim, amém, vamos ficar em pé e vamos fazer a breve oração. Pastor, o senhor faz essa oração aí? Sim, faço. É bom orar. Vamos orar. Pai querido, a tua palavra foi pregada e ela vai alcançar centenas de corações. Eu quero pedir pelo fruto maduro, é aquela pessoa que está a um passo de ter a revelação do que foi feito na cruz, a um passo do Evangelho da graça de Deus. Ela está incomodada, inquieta, ela vai encontrar que essa palavra chegue a ela. E os olhos do entendimento dela sejam abertos. E ela venha compreender a grandeza da nova aliança e ter certeza e convicção que a lei acabou na cruz. Crendo que será, oramos pela fé, em nome de Jesus. Fale assim, amém.